Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas do Brasil, do mundo todo, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero cumprimentar a todos mais uma vez com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, agradecer a vocês pelo constante acompanhamento do nosso canal aqui no YouTube, mas também acabei de gravar recentemente no Kuai. Eu espero também que vocês me sigam lá no Kuai, que as mensagens, boa parte delas que aqui ministro, também estou postando lá no Kuai, embora vídeo mais curtos, e em sua maior parte versículos da Palavra de Deus, para que vocês possam deliciar, alimentar as vossas almas com porções das Sagradas Escrituras. Mas peçam também que vocês me sigam no Facebook, onde eu tenho também postado as mensagens que aqui tenho pregado no YouTube, como também no Instagram, todos Pastor Irineu Messias. Então eu quero de coração agradecer a vocês e quero também lançar um desafio para todos meus queridos irmãos em Cristo, amigos que têm me seguido ao longo desses anos que tenho ministrado a Palavra de Deus. Quero junto com vocês lançar esse desafio para que até o final do ano nós possamos dobrar o número de seguidores do nosso canal. E o objetivo nosso não é outro, senão expandir para o maior número de pessoas a pregação e a mensagem da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, como sempre costumo dizer, irei sempre repetir, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva e ela pode provocar no coração de todos os seres humanos uma mudança radical, claro, sempre para melhor, porque o que vem de Deus sempre é bom. Deus é o Pai das luzes, onde não há sombra nem mudança de variação. E a palavra de Deus diz, lá no Salmo 145, que o Senhor é bondoso em tudo que faz. Portanto, a sua palavra, a palavra de Deus, ela é bondosa e ela tem coisas sempre boas para a vida de todas as pessoas. E esta palavra que tem tantas coisas boas que podem modificar para melhor a vida dos seres humanos, ela precisa ser levada a mais pessoas que neste momento estou falando com você aqui, meu amigo, minha amiga, quem sabe não precisa, ou melhor, está precisando de uma palavra não da parte do homem, mas da parte de Deus que inspirou estas escrituras, conforme está escrito no capítulo 3, versículo 16, da segunda carta a Timóteo, que toda a escritura é divinamente inspirada. Então este livro é o livro de Deus e pode fazer uma mudança, uma diferença muito grande na sua vida e em outras vidas que forem alcançadas com as mensagens que nós aqui temos ministrado da palavra de Deus. Tanto aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, que possam vir entender a língua portuguesa, ou mesmo quem é de língua espanhola, e que pode entender um pouco o que nós falamos aqui. Então, quero convidar você, para você me ajudar a crescer o número de seguidores. E como é que poderá fazê-lo? Você poderá fazê-lo compartilhando as mensagens, ativando o sininho, e se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito, como também compartilhando em outras mensagens das suas redes sociais, para o Facebook, para o Instagram e outras redes sociais e para os seus amigos no WhatsApp, seus irmãos da igreja. Desta forma, o algoritmo do YouTube vai entender que essa mensagem está sendo relevante, como relevante é a palavra de Deus. Então, vamos comigo nesse desafio de até o final do ano nós dobrarmos, quem sabe passar do dobro de inscritos, porque brevemente o nosso intento, o nosso desejo é fazer lives a cada 15 dias e quem sabe semanalmente. Primeiro nós vamos aumentar o número de seguidores, expandir o nosso canal para que, repito, várias outras pessoas sejam abençoadas com a ministração da palavra de Deus, como você está sendo abençoado. Mas, meu amigo, neste momento eu quero convidar você para ler mais uma passagem das Escrituras Sagradas e comigo meditar, refletir nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero, portanto, convidá-lo para lermos
capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu Mateus. Apenas 2 versículos para a nossa reflexão neste momento, e eu espero que neste momento, ao lermos essa mensagem, refletir nessa mensagem, você esteja orando em espírito para que o Deus da glória que inspirou essa escritura possa ministrar a sua alma, a sua vida, como é desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ministrar a sua alma, o poder desta palavra naquilo que você precisa ser ministrado, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Portanto, capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, meus queridos amigos e amigas que neste momento estão me assistindo pelo YouTube ou por outras redes sociais. Temos aqui o nosso Senhor Jesus Cristo ministrando uma palavra, um conselho para os seus discípulos, ou seja, para aquelas pessoas que já o seguiam, para aquelas pessoas que o tinham como Senhor. E para estas pessoas que haviam feito essa decisão de ser discípulos de Jesus, e se são discípulos, claro, teriam que, a partir do momento que se fez discípulo de Jesus, atentar, ouvir e colocar em prática tudo aquilo que Jesus estava ensinando, cujas palavras chegaram até nós e eu as estou lendo agora para você. Porque a palavra de Deus, ela não passa, como disse Jesus, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Já se foram 2000 anos e as palavras de Jesus que acabei de ler continuam bem atuais para todos que no presente século se dizem e querem e são discípulos de Jesus. Se você ainda não é, eu convido a você a ser discípulo de Jesus. Discípulo que de fato permaneça nos ensinamentos dele, conforme ele diz, capítulo 8, verso 31 de João: verdadeiramente serei meus discípulos se permanecerdes na minha palavra, nos meus ensinos, ou nos meus ensinamentos. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, o Senhor Jesus Cristo fez uma declaração para aqueles discípulos, uma afirmação que ao mesmo tempo é um conselho, dizendo: vós sois o sal da terra. Observe que Jesus tomou algo da culinária que era muito usado ali em Israel e que até hoje continua sendo usado em todo o mundo, que é o sal, que é um tempero da cozinha de todo mundo. O sal era muito usado por todas as pessoas da antiguidade, principalmente que naquela época não havia nem luz elétrica e muito menos geladeira para conservar os alimentos. O sal era usado, portanto, para preservar, para conservar a carne, para evitar que ela apodrecesse. E até hoje nós temos a chamada aqui, por exemplo, no Nordeste, uma carne chamada carne de charque, em algumas outras regiões chamada de jabá, que exatamente o princípio dela, ela tem muito sal, contém muito sal, não só ela como outras carnes, mas principalmente essa carne chamada carne de charque ou jabá, ela exatamente é colocado muito sal nela e com isso ela passa meses sendo vendida nos supermercados, nas mercearias. Por quê? Porque o sal que é colocado nela conserva a carne, evitando que ela apodreça e assim se torne imprestável para o consumo. Então Jesus aqui diz que os discípulos deveriam ser como o sal da terra. Assim como o sal conserva a comida, conserva a carne, os discípulos do Senhor Jesus Cristo deveriam atuar na sociedade, deveriam atuar na família, deveriam atuar onde quer que esteja como sal que conserva, porque a palavra de Deus, ela é luz, ela ilumina,
ela conserva. Se hoje a sociedade, a humanidade não foi completamente destruída, é porque existe um sal que conserva esta humanidade, e o sal é a palavra de Deus, e os discípulos que aceitaram a Cristo como Salvador têm que viver a sua vida como discípulo para conservar a sociedade no qual nós estamos vivendo, pregando a palavra de Deus, pregando o poder maravilhoso de Deus que pode transformar vidas. Tanto é verdade que quando Jesus arrebatar a sua igreja, que é o sal da terra, este mundo sofrerá um ataque dos mais virulentos, dos mais violentos, através de Satanás, que usará a figura do anticristo, este homem que se apresentará como sendo um homem vindo da parte de Deus, mas na verdade é um verdadeiro enganador. E ele hoje não está atuando em toda a sua... Esse espírito de anticristo já existe na sociedade, mas a pessoa do anticristo propriamente dita, ele ainda não existe, mas existirá. E só poderá atuar, e só poderá fazer o que ele quer quando a igreja de Cristo, que é o sal da terra, for retirada deste mundo através do arrebatamento da igreja. Mas enquanto Jesus não levar os seus discípulos para a sua glória, e isto é um fato verdadeiro da palavra de Deus, como Jesus disse, eu irei, mas voltarei e levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. Mas enquanto Jesus não vier levar os seus discípulos para a sua glória, os seus discípulos têm a obrigação, como discípulo de Cristo, de atuar como sal para esta terra, ou seja, com o seu procedimento correto, pregando a sua palavra, iluminando as vidas com o espalhamento, o espraiamento da palavra de Deus. Tanto é que recentemente gravei um vídeo perguntando a todos os meus queridos telespectadores, assim posso dizer, se vocês querem me ajudar a espalhar a palavra de Deus. Porque as palavras de Deus, ela, quando entra e ganha espaço na vida de uma família, de uma sociedade, aquele lugar muda completamente, porque as pessoas passarão a mudar os seus comportamentos. Onde havia violência, haverá paz. Onde havia mentiras, haverá verdade. Onde havia roubo, já não haverá roubo por aquela pessoa que cometia isso, porque a sua vida será transformada pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo poder da sua palavra, que é sal, que conserva a alma do homem, o espírito do homem. Então, portanto, Jesus escolheu os discípulos para assumir este papel de conservar esta sociedade através da palavra de Deus, e a forma de fazê-lo é exatamente tendo um comportamento exemplar. Como disse Paulo, sede exemplo dos fiéis. Como disse Paulo, sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Lamentavelmente, nós temos assistido muitos cristãos, muitos evangélicos, tendo um comportamento reprovável, ou seja, não estão agindo com sal, não estão conservando a própria vida, quiçá estão fazendo, cumprindo isso que Jesus ordenou que fossem sal. Essas pessoas se tornaram sal insípido, porque não estão glorificando o nome de Jesus, estão espalhando ódio, estão espalhando mentiras, estão com um comportamento condenável, estão destruindo famílias com a sua retórica do ódio, com sua postura de adultério, de prostituição, de lascívia, mas também de enganos, usando a palavra de Deus, como alertou Jesus, que haveria de surgir falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos e falsos doutores. Portanto, estes com certeza são sal insípido, que não serve, disse Jesus, para nada. Ou seja, quando o discípulo de Jesus já não salga a sociedade onde ele vive, quando ele já não conserva a palavra de Deus na sua vida, e eu não me falo do modismo que hoje corre pelo mundo, do chamado conservadorismo, que é muito mais político do que cristão. Nós, cristãos, não somos adeptos de modismo nenhum. Devemos ser conservadores da sã doutrina da palavra de Deus
e não adepto de modismos que estão aparecendo na sociedade brasileira e no mundo com um afã apenas de chamar a atenção dos cristãos, da sociedade que preza pelos valores cristãos, mas que essas pessoas que se dizem conservadores, na verdade estão se aproveitando, se utilizando das nossas crenças para usar ao seu benefício, em sua maioria, benefício político, mas que não tem estes compromisso com a palavra e com os princípios da palavra de Deus. Porque em que pese defenda algumas coisas que nós defendemos, mas se nós formos olhar o seu comportamento, são condenáveis. Não tem nada de cristão. Muito pelo contrário, escandalizam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e muitos até são fragados com outras atitudes, inclusive ilegais, imorais e criminosas, como toda a sociedade está vendo atualmente na vida de várias pessoas. Mas o discípulo de Cristo, ele não pode ser desse jeito. Ou ele é sal, ou ele não é. Ou ele salga, ou ele não salga. Portanto, seja, meu querido, sal da terra, mas um sal que efetivamente cumpra o seu papel, ou seja, de ser um discípulo que honre as Escrituras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se esse discípulo não agir como sal da terra, como aquela pessoa que conserva os princípios da palavra de Deus, não apenas na boca, mas pelas suas atitudes, de tal forma que se alguém olhar para ele, para ela, não vai ter dúvida absolutamente nenhuma de que aquela pessoa verdadeiramente é um cristão que está norteando a sua vida, a sua conduta na sociedade pela palavra de Deus. E não alguns que se dizem que são cristãos, que são sal da terra, mas as suas práticas não dizem absolutamente nada em relação a essa falsa cristandade que dizem manifestar e expor na sociedade. Então Jesus disse: se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Não sou eu que digo, é Jesus que está dizendo que se o sal, ele não salgar, se ele se tornar insípido, perdeu a sua utilidade. O sal é para isso, é para salgar, para conservar. Se ele não serve para isso, disse Jesus, vai ser lançado fora, ou seja, trazendo aqui para o pensamento do Senhor Jesus Cristo, se o cristão não serve para seguir as palavras do Senhor Jesus, não serve para ser discípulo, o próprio Deus o lança fora. Porque Jesus usou essa certa analogia em relação à figueira, quando ele disse que a figueira não encontrou frutos, se a figueira não produzir frutos, será lançada, cortada e jogada no fogo. Ou seja, são aquelas pessoas que se dizem cristão, quando na verdade não são, e portanto não servem para Deus. Porque a Deus ninguém engana. As pessoas podem enganar os seus líderes religiosos, ou os líderes religiosos podem enganar as pessoas, mas ninguém engana a Deus. Pode ser aceito pela comunidade religiosa, pode ser aceito por algumas pessoas, mas o mais importante é ser aceito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitas pessoas estão sendo muito aceitas na terra, mas a sua comunhão, há muito, está perdida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então trago esta mensagem para você, meu amigo, minha amiga, cristão ou não, para que você possa refletir. E neste momento você perguntar a si mesmo: eu sou discípulo de Jesus? Se a resposta for sim, agora a segunda pergunta: você está sendo sal da terra? Você está conservando? Você está sendo um cristão exemplar diante de Deus? A sua vida está conservando a sã doutrina da palavra de Deus? Ou você está, como disse aqui Jesus, como um sal insípido? E se assim for, Jesus diz: só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos próprios homens. Homem este que muitas vezes elogia essas pessoas, mas quando percebe que ela já não serve para a sua utilidade, para o seu utilitarismo, jogam fora e não quer nem saber. Como muitas pessoas que se utilizam da fé dos cristãos para os seus objetivos, quando os alcança, serão descartados, como já aconteceu no passado. Então, portanto, meus queridos, Jesus
também dá um segundo conselho para ir terminando essa mensagem. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, Jesus então caracterizou os seus discípulos como sendo sal, e o sal tem que salgar, mas também caracterizou os seus discípulos como luz, porque a luz ilumina. Aonde você chegue à escuridão, basta você riscar um palito de fósforo, uma pequena chama, e a escuridão logo se dissipa e tudo se torna claro. Assim, disse Jesus, os seus discípulos têm que ser. Olha, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas agora ele transmitiu uma responsabilidade muito grande para os seus discípulos. Jesus é a luz do mundo, mas quem serve a ele também tem que brilhar, aleluia, tem que ser luz como ele é. Claro que nós não seremos a luz exatamente igual a de Jesus, nem poderia ser, aleluia. Mas Jesus lhe dá condições para você ser luz do mundo, ou seja, iluminar aonde quer que você esteja, com o seu procedimento, com o seu falar, com a sua atitude, com o seu comportamento, assim como Jesus iluminava todo o ambiente, todos os lugares aonde ele chegava, ele era exemplo de fé, exemplo de humildade, exemplo de adoração e exemplo de obediência ao Senhor nosso Deus. E é claro que a luz que você tem, que o discípulo de Jesus tem, não é uma luz própria, tal como a luz da lua. A lua ilumina-nos à noite, mas ela não tem luz própria. A luz que ela reflete para a terra é a luz que ela recebe do sol. Ou seja, o sol ilumina a lua e a lua ilumina a terra. Mas ela tem que estar de frente para o sol. Tanto é que uma parte se torna escura porque não recebe a luz do sol. O que eu quero dizer com isso? Que você só pode ser luz do mundo se você tiver, bendito é o nome de Jesus, sendo iluminado pelo Senhor Jesus, que é o sol da justiça, que é a luz do mundo, que quer iluminar a vida de todos quantos querem ser verdadeiramente os seus discípulos. Se você for discípulo de Jesus, você tem que ser luz. Você tem que se colocar no lugar, num comportamento tal que você receba a iluminação do Senhor Jesus Cristo, a iluminação espiritual, e o seu Espírito Santo é quem pode fazer, como diz o salmista, desvenda os meus olhos, ou ilumina os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, meu direto irmão em Cristo, encerro esta mensagem dizendo e destacando esses dois conselhos de Jesus. Seja sal da terra, mas um sal que salgue, um sal que conserve, um sal que não conserva, ele não serve para nada, como diz Jesus, a não ser para ser jogado fora. Seja luz, a luz iluminada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você sabe que quando nós temos uma lâmpada em casa e quando ela queima, a primeira providência que nós temos é jogar a luz fora. Mas muitas vezes ela não precisa queimar ou se apagar. Mesmo quando ela está com defeito e fica apagando e acendendo, a primeira providência também é você jogar essa luz que está com defeito fora. Tomara que a sua vida esteja completa e inteiramente iluminada. Tomara que a sua vida, meu querido, esteja bem posicionada, de modo que Jesus esteja iluminando a sua vida e que você não seja uma luz que acenda e apaga ou uma luz apagada, porque ninguém vai querer uma luz apagada em sua casa. Deus quer que a sua luz seja acesa, assim como no altar, no tabernáculo, o sumo sacerdote, o sacerdote tinha a obrigação diária de sempre colocar azeite na lâmpada no tabernáculo para que não houvesse escuridade ou escuridão ali no altar do Senhor, no tabernáculo do Antigo Testamento, símbolo do Espírito Santo de Deus, que quer que a sua luminária, que é a sua vida, permaneça permanentemente acesa, porque você se é discípulo de Jesus, luz do mundo, e como tal, você não pode, como disse Jesus, se esconder uma cidade edificada sobre
um monte. E ele, outra parte, diz que não se pode deixar debaixo do velador, mas em cima, de maneira que ilumine toda a casa. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, você receba esta palavra da parte de Deus, porque são as Escrituras, e receba-se dos conselhos de Jesus, para ser sal da terra e para ser luz do mundo, conforme a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço pela sua audiência, compartilhe esta mensagem, assista o vídeo até o final, não esqueça de ativar o sininho e de compartilhar essas mensagens com seus amigos e com seus irmãos em Cristo Jesus e seus familiares. Deus assim os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.